sou o pastor Diógeton e este é o canal Bíblia com o Pastor. Olá meus irmãos, minhas irmãs, eu sou o pastor Diógeton Almeida, este é o canal Bíblia com o Pastor e no vídeo de hoje nós falaremos sobre os 9 juízos de Deus, respaldado, obviamente, no texto sagrado. O primeiro juízo que eu gostaria de enfatizar nesta noite é o juízo que Jesus teve de enfrentar ao receber nossa condenação na sua morte, pagando nossa dívida e nos salvando. Em outras palavras, Jesus morreu por nós. Ele nos resgatou. A palavra resgatar no grego, que aparece nas Escrituras, a palavra lutron, quer dizer trazer de volta. E de fato foi o que Jesus fez. Porque a palavra de Deus também diz que tudo foi feito por Ele, ou seja, por Jesus, para Ele, ou seja, para Jesus, e através dele, porque sem Ele, nada do que foi feito se fez. Em outras palavras, nós fomos feitos mediante Ele, por Ele, através dele e para Ele. Sim, fomos feitos para Ele. Mas o pecado nos tirou de Jesus. O pecado nos afastou de Deus. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não venha perecer, mas tenha vida eterna. E Ele nos resgatou, ou seja, Ele nos trouxe de volta. E em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores. Nessa vida em que vivemos, não vivemos mais na nossa carne por nós mesmos, mas Cristo vive em nós. Para entendermos melhor com relação a este juízo, eu gostaria de ler alguns versículos da palavra de Deus. Isaías capítulo de número 53, versículos 6, 7 e 8. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Isaías capítulo 53, versículo de número 6. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Isaías, capítulo de número 53, versículo de número 7. Pela opressão e pelo juízo ele foi levado, e de sua linhagem que se preocupou com ela. Porque ele foi cortado da terra dos viventes, foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Isaías, capítulo 53, versículo de número 8. Em outras palavras, Jesus morreu por nós. Ele foi oprimido, ele foi humilhado, ele foi desprezado. Cuspiram nele, bateram nele, humilharam ele, zombaram dele, escarneceram ele. Tudo isso ele passou. Pastor Diógeton, ele precisava passar isso tudo? Não, mas tudo isso ele passou. Por causa de você, por causa de mim, por causa de nós. Bem já diz a palavra do Senhor no livro do Gênesis. Logo no começo do livro do Gênesis, a palavra do Senhor já nos diz que Deus, quando forma o homem do pó da terra e coloca o homem no Éden, a Bíblia diz que Deus prepara um jardim no Éden para colocar o homem nele. Em outras palavras, aquele jardim, o jardim no Éden, só existiu porque Deus queria colocar o homem nele. Ou seja, Deus queria colocar o homem naquele jardim. Se Deus não quisesse colocar o homem naquele jardim não iria existir. Aquele jardim foi plantado por Deus. Por quê, pastor? Porque Deus queria colocar o homem nele. Sabe qual é a lição disso? Tem coisas que só existem porque Deus quer colocar o homem nele. A cruz de Jesus só existiu porque Deus quis colocar você e eu em Cristo, nele, através dele, por ele, para ele. O sofrimento de Jesus só existiu, mas não porque o diabo era forte, não porque os inimigos de Jesus eram poderosos, nada disso. Foi porque Deus queria colocar você e eu em Jesus. Tem coisas que só existem porque Deus deseja colocar o homem nele. Outro texto bíblico que corrobora com esse primeiro juízo está em Romanos, capítulo de número 5, versículo de número 9. Leiamos o texto bíblico.
Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Ou seja, perceba que nós somos salvos da ira de Deus. E o salmista, nós lemos aqui, no Salmo de número 7, verso de número 11, ele diz: Deus é um justo juiz que se ira todos os dias. E a ira de Deus, que está profeticamente ligado ao juízo final, ao julgamento daqueles ao qual, infelizmente, pisaram no sacrifício de Jesus, negando a Jesus. Deixa eu abrir um parênteses para dizer algo muito sério aqui. Por mais que você se esforce em agradar a Deus, você ainda continua sendo um pecador, porque você tem uma natureza pecaminosa. Uma pessoa que está sem Jesus e está morta no pecado, que o pecado faz parte do cotidiano dela. O pecado leva ao inferno, mas o perdão de Deus leva ao céu. O caminho de quem peca é sempre buscar o perdão de Deus. Deus não está procurando pessoas que batam no peito e digam: eu tenho 30, 40 anos que sirvo a Deus, uma vida ilibada, uma vida sem mácula. Não, Deus está procurando pessoas que entendem que o arrependimento é diário, que a necessidade de se buscar a Deus é diária. E para corroborar este primeiro juízo dos 9 juízos de Deus, leremos 2 Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo de número 21. Jesus, que nunca pecou, ele se fez pecado por nós. Os nossos pecados estavam sobre ele, mas o seu amor por nós foi tão grande, mas tão grande, que ele morreu levando os nossos pecados.